Muito bom dia. Eu vou procurar trazer para todos nós, não um conjunto de informações. Eu vou procurar trazer algumas reflexões. Em 30 minutos, eu vou tentar colocar uma vivência de 30 anos lidando com a homeopatia. Então, eu escolhi para o título disso, Samuel Hahnemann, um presente, sempre presente, um verdadeiro presente que o plano superior, Deus, Alá, Oxalá, como quiserem chamar, colocou entre nós. E eu vou tentar colocar com vocês aqui a necessidade de que Samuel Hahnemann, suas ideias, esteja presente em cada momento em que nós estivermos diante de um paciente, estivermos diante de um estudo, enfim. Nós vamos tentar, então, passar. Não estou aqui conseguindo. Acho que está ligado, sim. Acho que eu passei muito rápido. Passei. Meu nome é Milton Bezerra. Estou à frente da homeopatia há 30 anos, encabeçando um projeto. Tem muitos aqui que fazem parte desse projeto, o projeto Homeopatia para Todos. Nós já tivemos a oportunidade de capacitar e formar mais de 400 terapeutas homeopatas e já temos registros, tudo documentado, até para fins científicos, de mais de 200 mil atendimentos totalmente gratuitos em Brasília e no entorno de Brasília. Eu vou tentar, então, colocar para vocês. Eu estou aqui só apanhando a tecnologia. Você pode passar para mim, João? Dá mais um. Opa, beleza, obrigado. Vou aproveitar do jovem João. Muita paz. Possam todos estar muito bem. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. Esse espaço não é só um seminário, é a construção de uma corrente, é a construção de elos. Nós estamos cada vez mais diante de uma sociedade que briga para tornar científico tudo. E com isso a gente vai perdendo muitas coisas. Nós estamos aqui nesse seminário para construir uma teia, onde nós possamos nos vincular. O que acontece na ponta de uma teia, onde a aranha estiver, ela sente. O que acontece com um que seja percebido e sentido por todos. Esse seminário tem por objetivo a construção de uma unidade. Não uma unidade de uma forma só de pensar. João, pode dar uma passadinha? Não só de uma... Pode mais uma? Isso, mais uma, por favor. Ótimo. Não é só uma forma de pensar onde todo mundo pensa a mesma coisa, muito pelo contrário. Só aqui na mesa nós temos 3 ideias diferentes, mas todas com o mesmo fundamento. São caminhos que aparentemente são contrários, mas eles, quando você olha profundamente, eles se interagem, se integram de uma forma muito especial. E a gente vai tentar falar isso aqui com vocês. Nós temos um objetivo comum, a homeopatia. E isso precisa ser reforçado em cada um de nós, independente da linha, da escola unicista, pluralista, complexista, a linha que você escolher, mas o que está por trás é a homeopatia. João? E falar de homeopatia é, por excelência, falar de Samuel Hahnemann. Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Ele nasceu em abril de 1755 e faleceu em 1843, com 88 anos de vida. Eu quero trazer e apresentar para vocês esse homem que eu conheci, eu vivenciei ele nesses 30 anos. E eu vou tentar colocar para vocês o olhar do homem, a presença do homem, do indivíduo, a presença do profissional, do construtor de um ideal, de um sonho, e vou tentar colocar para vocês o quanto que isso é importante, o que ele fez, o que ele construiu para que a homeopatia se fizesse o que ela é. Hahnemann precisa estar nas nossas vidas, na vida de cada um de nós que se abre para a homeopatia. João, pode passar o próximo. A homeopatia não se iniciou com Hahnemann. Muito importante destacar isso. A vida de Hahnemann não nasceu em Hahnemann.
Ambos, a homeopatia e Hahnemann, vinham se construindo desde há muito tempo. Da mesma forma, a vida de cada um de vocês, de cada um de nós aqui presente, e bem como essa escolha que você fez para lidar com a saúde, não começou agora. Você já se manifestou com essa semente. Você não escolheu ser o que você faz. Eu tenho certeza, eu sempre falo, né, a gente poderia escolher trabalhar na CVC, né? Ali à esquerda a Torre Eiffel, ali à direita o Rio e tal. Não, a gente está lidando com a dor, com o sofrimento, com o desespero. Quem em sã consciência escolhe isso? Né? A gente escolheu. O que você é hoje, o que Samuel Hahnemann era e o que a homeopatia era, não nasceu naquele instante. É essa a primeira ideia que eu quero colocar. A gente vem num rio, num fluxo, num fluir muito intenso. Desde pequeno, Hahnemann carregava em si dons, habilidades, questionamentos e atitudes que não eram comuns à sua idade. Hahnemann foi se fazendo com isso. A forma como ele estudava, a forma como ele questionava as coisas era muito intensa. A vida inteira de Hahnemann, embora tenha sido lá em 1800, Hahnemann está presente com os ideais. Quando você olha, quando você lê o Organon da Arte de Curar, você vai entender em cada parágrafo, é como se ele estivesse falando agora para a nossa sociedade contemporânea, né? Afinal de contas, os romanos já sempre falavam, do nada, nada vem, para o nada, nada vai. João, o próximo. Desde cedo, Hahnemann já falava várias línguas. Ele sempre foi muito curioso. Então, tudo isso que eu estou colocando é a busca que nós temos que ter. Quem estuda, eu costumo dizer para os alunos que para cada hora que você fica em sala de aula, você tem que ter pelo menos 10 horas de estudo fora disso. Se você acha que faz um curso e você se tornou homeopata, você vai precisar revisar esse conceito. Eu respiro homeopatia, da hora que eu acordo, da hora que eu vou deitar, e ainda é pouco. Eu penso assim, caramba, eu preciso aprender mais, eu preciso aprender mais. Então, ele não só estudava, mas ele aprendia, não só aprendia, mas ele também ensinava. E aí, uma outra ideia que Hahnemann já nos coloca, quando eu estou diante do paciente, trabalhando o processo de cura dele, eu também estou sendo curado. O processo de saúde, ele é inseparável do processo de educação. Eu não posso trabalhar a saúde de ninguém sem ele ter uma educação sobre a existência dele mesmo. Então, inteligência, persistência, dedicação, isso tudo chamou atenção, chamou muita atenção. Desde cedo chamava a atenção de quem estava em volta dele. Então, Hahnemann teve muita ajuda, teve muita gente que se colou, professores, colegas, muita gente foi entrando na vida de Hahnemann, nos mostrando que nós não nos fazemos sozinhos. Ninguém se faz sozinhos. A gente precisa estar numa rede, a gente precisa se compartilhar. Haviam os detratores, haviam os perseguidores, sim, mas haviam os que estendiam as mãos e diziam, vamos junto. Hahnemann não fez nada sozinho. Hahnemann construiu algo muito especial, mas num coletivo. A medicina, desde cedo, já gritava fundo na alma de Samuel Hahnemann. O sofrimento do ser, como vocês puderam ver na carta, o sofrimento do ser era algo que pulsava em Hahnemann. Ele sofria. Então, quando você anda por aí, você vê alguém catando lixo, no lixo o alimento, pessoas desesperadas, isso é doloroso, mas o pior é quando você vê uma pessoa que diz, eu já não tenho mais sentido para a minha vida, o que está acontecendo dentro da nossa sociedade. E você sofre, você que está aqui sofre, você sente. Isso, como aquela harpa que foi tocada aqui, isso reverbera em nossas almas, e a gente quer fazer. Era isso, Hahnemann pulsava isso o tempo inteiro. E ele transformou esse sentimento, ele transformou a sua inteligência, ele transformou em atitudes cotidianas. Hahnemann, ele não ficava preso dentro de um espaço apenas aprendendo. Ele ia para a vida, ele compartilhava, ele acompanhava a rotina dos seus pacientes. Ele, já quando estava ensinando, ele acompanhava os seus alunos. Hahnemann, ele transformou tudo o que ele sabia, todo o conhecimento dele, em atitude. E isso, o que tinha no íntimo, e é o que ele fazia,
fundamentava uma das primeiras características que eu respeito por demais em Hahnemann, que é a coerência. O que eu penso e o que eu sinto e o que eu falo é o que eu sou. Então, se você chegar para um paciente e dizer para ele, tenha força, confie, seja alegre, você é uma pessoa que não tem segurança, que desacredita, o que você está fazendo? Você não está sendo coerente. João. E no dizer do poeta, então, esse sofrimento, ele sempre machucou muito, muito, muito. E Hahnemann, ele queria ir além. E no dizer do poeta, assim acreditando se fez, tornou-se o mais sábio entre os seus, e ele se fez médico. Muito jovem, enfrentou adversidades, necessidades, precisou de muita ajuda. Tornou-se referência. Hahnemann não competia com ninguém. Hahnemann competia com ele mesmo. Todo dia ele queria ser melhor do que ele era ontem. E ele se tornou, e não importa se existiam outros médicos, ele se tornou uma referência. E tinha muitos pacientes. Ele alcançou a notoriedade muito rapidamente. Ele era respeitado pelos seus colegas médicos e admirado por seus pacientes. E no íntimo, sempre gritando a dor, o desespero e a angústia do ser humano. A princípio, isso tudo ele apenas sentia, mas, na medida que ele ia atendendo aquilo, ele se apropriou daquilo, ele se tornou o outro que estava diante de si. João, pode ir mais duas, por favor. E aqui eu vou destacar Hahnemann como duas figuras mitológicas, de duas culturas completamente diferentes, mas que simboliza Hahnemann e cada um de vocês que está aqui. Hahnemann, ele é uma manifestação viva de Quiron, o curador que não se curava, o que entendia, mas não era entendido. Na fala de Francisco de Assis, quando ele vem reforçar essa ideia, é compreender que ser compreendido. Isso é, por excelência, o agir do terapeuta. Quantas vezes a gente sai, os pacientes, assim, exultando, felizes, e você, e a minha dor, e a minha angústia. Por isso a rede é importante, por isso unir é importante. Nós não nos bastamos, nós precisamos uns dos outros. E enquanto a gente não construir essa consciência, nós não competimos entre nós. Há espaço para todo mundo apresentar as suas ideias, os seus sentimentos e as suas práticas. Nós não somos inimigos. Essa é a primeira ideia que nós precisamos entender. Há uma fala, eu não sei de quem é, eu não consigo lembrar agora, que diz assim, o que mais me angustia não são as pessoas que atacam a homeopatia. O que mais me angustia são as pessoas que praticam a homeopatia de forma indevida. E praticar a homeopatia de forma indevida é entender que você é um ser que domina e que tem o controle de uma arte. Eu digo, essa arte é como um rio que passou por Hahnemann e está hoje aqui desaguando em nós. E não vai parar em nós. E não vai parar em nós. Daqui a 500 anos isso vai estar muito mais forte, muito mais vivo. Então, ele era Quiron e ele também era Omulu. Omulu, né? O orixá que cuida disso. E Omulu, por trás dessas palhas, existem chagas. Por isso que ele botou tantas palhas, para que ninguém visse. Ele não queria que os outros vissem as suas chagas, as suas feridas. E ele colocou essas palhas. Então, quando você se apresenta para o seu paciente, né, que ele olha lá para você, aquele sorriso bonito, ele não precisa saber da sua dor, do seu desespero, porque nós somos seres humanos e nós carregamos isso em nossa alma. Então, Quiron, Omulu e Hahnemann carregavam no íntimo, e cada um de vocês, cada um de nós, sensibilidade e compromisso tal que conseguiam sentir o outro, sentir o ser em suas mazelas e desesperos, embora não encontrem ninguém que lhes venha compreender, acolher e amparar. Hahnemann carregava no ser profunda espiritualidade. O tempo inteiro, vocês viram na carta. Desde sempre, ele vislumbrou a existência de um Criador bondoso, amoroso e profundamente envolvido com as suas criaturas. Da mesma forma, entendia que não era o Criador o responsável pelo sofrimento da criatura, era a própria criatura. O próprio ser que é responsável pela sua dor. Mas, mesmo assim, ele
procurava interferir. Essa ideia de que Hahnemann entendia é o homem que causa os seus sofrimentos fica muito claro em duas ideias muito nítidas que ele apresenta. A primeira, ele diz assim: o homem sofre porque vive em pecado. Mas o pecado que Hahnemann estava falando não é o pecado teológico, é o pecado no seu sentido mais profundo, a raiz da palavra, que quer dizer erro de alvo. João, por favor, mais 2. Mais um. Mais um, por favor. Ok. Pecado como erro de alvo. Essa é a primeira afirmação de Hahnemann. O homem sofre porque vive em pecado, porque errou o seu alvo, errou sua missão, errou o seu caminho. E eu preciso ajudar essa criatura. E quanto mais eu me afasto do meu alvo, mais eu vou adoecer. A doença não é castigo, não é karma, não é maldição. A doença, o adoecer, é um alerta. Você está fora da sua estrada. Volte para o seu caminho. E Hahnemann entendia isso. A segunda afirmação que Hahnemann nos coloca, que o homem é responsável pelo seu descaminho, ele coloca na seguinte afirmação: o homem está doente porque perdeu o lugar de naturalidade. O homem se tornou artificial. Facebooks e Instagrams que o digam. Nós não somos mais naturais. Nós medimos nossas palavras, nós medimos o nosso olhar, nós regramos os nossos sentimentos, as nossas expressões. Nós perdemos a nossa naturalidade. E isso que adoece a criatura. Por mais que sejam apontados elementos externos, bactérias, vírus, poluição, estresse, Hahnemann já nos apontava que tudo estava no íntimo do ser. Tanto a doença como a cura. Tudo está lá. Com tudo isso, e ao mesmo tempo, carregando inúmeros fracassos em seu cotidiano profissional, Hahnemann fracassava muito. Ele errava muito. Ele errava. Lembrando, cara, nós somos seres humanos. A gente vai errar. Diagnósticos, prognósticos, encaminhamentos. Cara, não era aquele medicamento. Cara, não era isso. A gente vai errar. Hahnemann veio nos lembrar isso, tá? Que nós somos humanos. Hahnemann entendeu que a medicina da época não possuía condições de resolver as questões que tanto afligiam o ser humano, a doença e a morte. Hahnemann deixou a medicina. Hahnemann abandonou a medicina. Chamou seus clientes e colegas de ofício mais próximo e comunicou: novamente eu destaco a profunda coerência que sempre o acompanhou. Ele abriu mão do sucesso, do reconhecimento, do dinheiro. E disse: eu não posso trabalhar com algo que eu não acredito. Eu não posso. Poderia estar aqui, continuando, né, ganhando meu dinheiro, sendo reconhecido na minha mansão. Ele foi viver de traduções. Foi viver de traduções. Dá para imaginar o salto que isso representa? O quanto que é abrir mão de uma estrutura? Foi isso que aconteceu. Ele abriu mão. Mas mesmo abandonando, ele falava mais de 15 idiomas, e estava traduzindo, e ele sempre traduzia muitos livros de medicina. E num desses livros, João, em uma das soluções que ele realizava, ele se deparou com a quinina, a China, que é a nossa primeira homeopatia, oficialmente, primeira homeopatia. China abriu a mente de Hahnemann, abriu as portas para uma nova realidade, consolidava-se ali a fundamentação, organização e estruturação da homeopatia. Hahnemann foi, assim, o primeiro homeopata. Ele não era médico, ele era homeopata. Hoje, a distinção que se faz, terapeuta homeopata ou médico homeopata, tem muito mais a função de distinguir categorias, práticas e visões. Porém, em verdade, deveria existir apenas homeopatas. Era só isso que deveria existir. Como eu disse antes, Hahnemann fundamentou, organizou e deu forma e vida a uma prática terapêutica. João? Hahnemann não inventou a homeopatia.
As bases deste grande e especial edifício foram estabelecidos por ele, mas a construção da homeopatia ainda está acontecendo. Cada um de vocês aqui é um desses tijolos, ou tijolos, nessa grande obra. E é possível que daqui a 100 anos, 50 anos, 200 anos, alguém esteja fazendo um seminário falando sobre você, falando sobre a sua vida, sobre uma contribuição que você está trazendo para a homeopatia, uma ideia, um sentimento, uma prática, isso aqui é isso. E você está abrindo uma nova porta. A homeopatia não é um edifício fechado. Não é um edifício fechado. Ele não inventou a homeopatia, como eu falei. Hahnemann, eu acredito que essa construção é um movimento, e enquanto houver raça humana, haverá evolução. E enquanto tiver evolução, a homeopatia está se construindo. Algo novo no que eu estudo, e se eu não tiver abertura, se eu estiver estudando, decorando, assimilando para saber de cor, eu estou fazendo coisas erradas. Não sei se vocês sabem que a expressão de cor, saber de cor, é saber de coração. Não é decorar, não é saber na sua mente, é saber com o seu coração. Eu entendo isso. Agora eu entendo isso. Né? Cada um dos homeopatas que vieram a partir de Hahnemann, inclusive cada um de nós que aqui se encontra, tem a oportunidade de acrescentar um tijolo a esta maravilhosa construção. Hahnemann tinha conhecimentos técnicos e científicos, tinha sede de saber, tinha um profundo cuidado e amor para com o próximo, para com os demais. Isso tudo tem que fazer parte das nossas vidas. João. Hahnemann estudava e praticava, estudava e praticava, estudava e praticava. Hahnemann se fez fiel a uma arte. Ele tinha bases científicas, ele era um estudioso, ele tinha conhecimentos de química, um monte de outras informações, mas ele denominou a homeopatia de arte. Arte. E quando você está diante de um quadro, quando você está ouvindo uma música, como a gente ouviu agora, cada um de vocês vai ter um sentimento. A homeopatia, ela pertence a quem está diante dela. E ela tem que pertencer aos seus pacientes. Os seus pacientes têm que entender o que é homeopatia. Eles têm que assimilar. E aquele conceito se tornar parte da vida deles. E Hahnemann mantinha um foco. Mantinha um foco. Eu sei que tem uma frase que diz assim, terapeuta que só estuda homeopatia, nem homeopatia ele sabe. Não, terapeuta que só sabe de homeopatia, nem homeopatia ele sabe. Você tem que ter uma visão ampla de tudo que está acontecendo. Afinal de contas, a homeopatia cuida da globalidade. Eu tenho que saber do contexto, eu tenho que saber. Eu tenho que ter abertura, mas eu também não posso ter todas as informações. Eu adoraria estudar tantas informações, mas a gente precisa revisar o quanto de conhecimento e o quanto de práticas eu estou querendo absorver. Será que eu vou saber de todas essas técnicas? São 159 terapias integrativas que existem no planeta. 159. Será que eu vou saber tudo isso? Será que eu preciso saber tudo isso? Será que eu não poderia escolher 2, 3, 4, 5 e me aprofundar nelas? E, de preferência, na homeopatia. Né? Hahnemann foi, em essência, um buscador, mas não buscava tão somente o conhecimento. Próxima, por favor. Mas ele não buscava só o conhecimento e o domínio de uma área do saber. Hahnemann fez da homeopatia uma prática para proporcionar ao ser humano uma ferramenta para que esse ser humano pudesse realizar a maior razão da sua existência. Isso está lá no Organon, no primeiro parágrafo do Organon. E foi aqui que, particularmente, a minha alma foi aprisionada pela homeopatia, por essa afirmação de Hahnemann. Ao estudarmos isso, é a presença de Samuel Hahnemann. Eu peço que vocês ouçam isso de cor. De cor. Ao estudarmos a matéria médica homeopática em busca do simílimo, ao estudarmos os princípios que norteiam a prática da homeopatia, infinitesimalidade, globalidade e individualidade, ao estudarmos os miasmas, ao trabalharmos a repertorização,
ao fazermos isso tudo, o tempo todo, temos que ter o mesmo objetivo que Samuel Hahnemann. Trabalharmos para proporcionar aos nossos pacientes condições de equilíbrio tal que ele venha poder realizar seus altos fins existenciais. Às vezes eu pergunto para um paciente, por que você quer melhorar? Por que você quer ficar bem? Ah, porque eu quero ter minha vida de volta. Será que você não percebeu que foi a sua vida que fez você chegar nesse ponto? Você precisa de uma nova vida. Você precisa de uma nova vida. Homeopatas, amigos, amigas, companheiros e companheiras de jornada, não nos ocupemos simplesmente de eliminar as queixas, as dores e os sofrimentos dos nossos pacientes. Não nos atentemos somente a sanar esta ou aquela queixa que se apresente de nós. Cuidemos de trabalhar em nosso cotidiano terapêutico o encontro da criatura perdida, porque nós estamos perdidos. Longe dos seus mais altos ideais. Por isso que nós estamos perdidos, porque nós estamos fora da nossa estrada. Eu estou em todos os lugares, mesmo menos no lugar que eu deveria estar. E quando eu encontrar essa criatura, eu costumo dizer que o homeopata, ele precisa ter 3 objetivos muito claros. Ele precisa, ao entrevistar o paciente, essa entrevista tem que dar subsídios para ele encontrar a substância ideal para o caso. Primeiro objetivo é esse. Segundo objetivo, ele tem que entrevistar o paciente para encontrar o paciente e devolver o paciente a ele próprio, para que ele vá cuidar da vida dele. Terceiro objetivo da entrevista, do encontro terapêutico, ele tem que encontrar o paciente e encontrar-se nesse paciente e transformar a sua própria existência. Muito bem. Assim, então, fazendo tudo isso, a gente vai estar vivenciando Hahnemann. Então, para a homeopatia, para Samuel Hahnemann, e para todos nós que estamos aqui, realizando no finito humano a presença do infinito Criador, para todos esses, a homeopatia, Samuel Hahnemann, e para cada um de nós que está aqui, eu peço uma salva de palmas. Agradeço a atenção. A gente está aí para colaborar. O que precisarem, os contatos, a gente vai colocar também nas nossas páginas. O que precisarem da gente, estamos à disposição. E, por favor, lembrem-se disso. Quando você assume um compromisso, com a homeopatia, você é a homeopatia. Ninguém vai questionar a homeopatia quando você fizer algo errado. Vão questionar você. E vão botar a culpa da homeopatia em você. Então, se você estiver agindo legal, a homeopatia vai ser legal. Se você não estiver agindo legal, a homeopatia vai ser uma porcaria. Então, a homeopatia não é algo abstrato. A homeopatia não é algo distante. A homeopatia sou eu. A homeopatia é cada um de vocês que está aqui nesse lugar. Muito obrigado pela atenção e tudo de bom para vocês.